Vamos buscar para nossa reflexão, retomando o tema da última reflexão, a ansiedade fora de controle. E vamos ver agora o que a doutora Elaine Aldrovandi nos aconselha, no sentido de elencarmos ali pontos que nos ajudem a diminuir esse grau de ansiedade, né? Porque ela nos coloca que temos, para diminuir esse grau de ansiedade, nós temos que nos disciplinar. Anteriormente, ela havia colocado os pontos fundamentais ali que a doutrina nos traz, né? Porque a doutrina justamente nos leva a essa compreensão de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Então, quando entendemos verdadeiramente a essência do Espiritismo, que é a revivência do cristianismo, ou seja, quando entendemos os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina nada mais é do que um recordar dos ensinamentos de Jesus numa leitura mais clara para todos nós, né? Faz com que nos entendamos e nos sintamos realmente parte, né, dessa essência divina, filhos de Deus, entendendo por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos, né? E ela vai nos trazer, então, alguns pontos muito importantes que nos ajudarão a diminuir esse grau de ansiedade. Para isso é preciso que nos disciplinemos. Então, o primeiro ponto que ela traz: analise-se e responda. O que é essencial, importante e interessante realizar em sua vida? Dedique-se a conquistar isso nesta ordem exata. Então, o que é essencial? Temos que pensar, né? Parar ali, meditar e focar. O que é essencial na minha vida? O que é interessante realizar? O que eu quero realizar? O que é importante, né? Então, diante disso, nós temos que ir focando esses pontos. No item 2, em seguida, ela coloca: viver de modo a concentrar toda a inteligência e vontade no que é essencial no momento presente. É muito importante darmos muita atenção para o presente. De modo geral, ficamos recordando ali o passado, né? Como temos dito. Então, quando recordamos o passado, ou temos mágoa, ou temos raivas, né? Ao recordarmos ali no passado, focando apenas as coisas ali que possivelmente nos machucaram. E vivendo essa revivência do passado, nós acabamos ficando presos ao passado, acabamos nos descuidando do presente. E o presente é fundamental, porque é ele que está definindo os nossos próximos passos e como nos sentiremos daqui a pouco. É o nosso presente. Então, defina seus objetivos. O que precisa ser mudado em sua vida? O que você tem que fazer para mudar? É muito importante, porque às vezes nós podemos até elencar aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, mas o que vamos fazer para mudar? O que impede de realizar essas mudanças? O que o impede de realizar essas mudanças? Então, vamos perceber o que temos que mudar e o que vamos fazer. E há algo que nos impeça? E podemos constatar que é falta de vontade, que é falta de disciplina, que são coisas que nós conseguiríamos colocar na nossa rotina e não colocamos, né? É preciso identificar. Faça tudo com amor, para que o remorso e a culpa não lhe consumam quando você errar. Porque é muito, muito importante essa colocação, porque aquele que erra, mas fez com amor, fez com uma dedicação e errou,
né? Porque tem falhas, porque erramos muito mesmo, é natural que se erre, mas se você fez com amor, com dedicação, você não terá o sentimento de culpa. A culpa é quando houve o desleixo, a culpa é quando houve o descaso, quando houve o desvio, né? Aí traz a culpa. Esqueça o passado, pois ele já está escrito e não pode ser mudado. Preocupe-se com o presente, pois ele determinará seu futuro. Tenha coragem de fazer e errar. Reconheça seus erros, mas nunca se culpe por eles, pois errar é uma forma de adquirir experiência. Lembre-se que a diferença entre o experiente e o fracassado é que o primeiro aprende com os erros, enquanto o segundo é esmagado por eles. Essa colocação é muito importante e ela, como uma grande estudiosa do Espiritismo, traz de uma forma muito clara o que nós aprendemos realmente, que nós não podemos nos perder na culpa, nos prender à culpa. Isso não significa que nós vamos desconsiderar os erros. Não é isso absolutamente, porque nós temos que identificar e nos colocarmos em condições de reajustar, né, de reajuste. Mas o que não pode é que esse erro te impeça de caminhar, que você se prenda na culpa, porque não leva a nada. O arrependimento leva à mudança e não a esse sentimento de culpa constante, né, que se transforma em remorso, né? Busque a renovação contínua. Nunca deixe de progredir. Isso é muito importante. Nós nunca podemos achar que como estamos já está bom. Nós somos seres em construção. Estamos encarnados e a partir e por meio, pelo instrumento, pela possibilidade que essas encarnações nos proporcionam, que a encarnação é um meio, não é um fim, é um meio, né? Com essas possibilidades, nós vamos nos construindo, porque somos seres ainda inacabados, né? Então, é preciso que busque isso continuamente, não achando que isso já está muito bom. Então, busque a renovação contínua, nunca deixe de progredir, a vida não para e não espera os retardatários. Mantenha a saúde mental, cultivando o otimismo, pare de se queixar. Aceite os obstáculos como desafios. Mantenha a saúde mental, pare de se queixar. Aceite os obstáculos como desafios. Vamos nos disciplinar nesses pontos que estamos sempre nos chegam, a doutrina sempre nos traz esses pontos e como são importantes. Como a queixa nos entrava. Viva o momento presente, olhe nos olhos, converse, sorria, não deixe isso para o futuro, pois sua existência na Terra pode acabar ainda hoje. Lembre-se de que as relações sociais são de troca. Faça mais do que os outros esperam de você. Não queira você dever algo aos outros. Isso é muito importante. Às vezes podemos nos incomodar tanto com aqueles que de alguma forma nos atingem, né? E podem até tornarem-se nossos devedores, né? Dependendo ali das situações. Mas graças a Deus que não fomos nós que atingimos o outro. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que focar. Não queira você dever algo aos outros. Acredite em si mesmo. Acredite na sua capacidade de dar certo. Acredite na sua capacidade de realizar e vencer tudo. Lembre-se que Deus não erra, que não existe nada na vida que não tenha uma razão de ser.
e que não cai uma só folha sem que haja nisso a vontade do Pai. Não nos esqueçamos disso. Nós não estamos soltos aqui. Foi nos dada a oportunidade da experiência da vivência na carne, mas nós somos supervisionados, nós somos acompanhados, nós temos equipes que zelam por nós, além do nosso espírito protetor, que cada um de nós tem um espírito protetor, né? Ninguém deixa de ter um espírito protetor, sempre de condição superior. Por isso é uma grande bobagem, meu anjo da guarda é fraco, coisas assim, uma grande bobagem. São sempre espíritos superiores, senão não teriam a condição de terem essa missão, essa árdua missão, né? Então, lembre-se de que Deus não erra, que não existe nada na vida que não tenha uma razão de ser, e que não cai uma folha sem que haja nisso a vontade do Pai. Não se preocupe se o problema tem solução. Não há por que se preocupar com ele. Se não tem solução, é porque você talvez precise aprender a resignar-se. Não se preocupe se o problema tem solução. Não há por que se preocupar com ele. Se não tem solução, é porque você talvez precise aprender a resignar-se. Há muitas coisas que não mudam. Fazem parte do nosso quadro de necessidades, foram programadas anteriormente, foram pedidas por nós quando lá no estado de lucidez percebemos que precisaríamos de determinadas situações aqui na carne e pedimos como um programa de vida, né? Aqui podemos estar assim queixosos, mas pedimos por ser necessário. Então, há necessidade nessas situações da resignação. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está a resignação, é o consentimento da alma. Então é quando nós aceitamos aquilo como algo que fará parte e faz parte, né? Até quando? Só Deus sabe, né? Mude sua forma de pensar, por exemplo. Ela vai dar agora os pensamentos, exemplos de pensamentos. Mude sua forma de pensar. Por exemplo, pensamento distorcido. Então, ela vai citar aqui um pensamento distorcido. Preciso ser amado e aceito por todos para que me sinta valorizado. É totalmente distorcido. Nós não podemos ter esse pensamento que precisamos ser amados e aceitos por todos. Nós temos que pensar o contrário. Eu preciso amar. Eu preciso aceitar as pessoas como são. Eu preciso amar. Essa é a leitura correta e não o pensamento distorcido, preciso ser amado. Ocorre que naturalmente aquele que ama é amado, né? Porque ele vai conquistando corações. Ele doa amor, ele recebe amor. Pensamento correto. Ela vai dar agora o pensamento correto. Verificar na própria vida o grande número de pessoas que o ama e respeita você como é. Então, aquele que tem o pensamento distorcido, ele tem que parar e pensar. Esse pensamento é distorcido. Estou aprendendo que esse pensamento é distorcido. Então, vamos lá. E vai enumerando pessoas que com certeza ele identificará que o ama, né? Não tenhamos dúvida que todos nós temos muitos que nos amam. Lembre-se de que ficam ansiosos e depressivos aqueles que se fixam nos aspectos negativos dos acontecimentos. Aspectos negativos dos acontecimentos. Infelizmente, há um grande número de pessoas que buscam tudo
parece que conspiram contra elas mesmas. Não é possível, porque elas buscam todas as programações na televisão, o que quer, da forma que for, são coisas que chocam, que amedrontam, porque existe todo um sensacionalismo, né? E quem passa a ver isso constantemente passa a achar que é assim, né? Então, são pessoas que acabarão fatalmente ansiosas, sofrendo de uma ansiedade, entrando em processos de pânico que podem culminar na depressão, porque se tornam reféns da vida, reféns do medo, porque tudo que elas se permitem ser bombardeadas, tudo que elas buscam é um bombardeio que chega, mas por que elas escolhem? Porque, na verdade, nós nos queixamos muito de tudo isso, mas nós podemos selecionar aquilo que nos chega. E temos aprendido, né, porque muitas vezes há uma postura de entendimento que dá até para entender, mas é um tanto quanto perigosa, talvez equivocada, daqueles que acham que tudo deve ler, tudo deve buscar, né? Se inteirar de tudo e passar pelo processo do crivo da razão. Ocorre que nem sempre temos ali o, o, o controle, o bom senso desenvolvido, aquele bom senso moral, né? Que nos dá o discernimento para eliminarmos o lixo mental que nos alcança. Nem todos. Então, essa forma agora de conduzir de forma a mostrar tudo a todos, né? A levar o que quer que seja para que elas reflitam e tirem dali até as coisas boas, um grande número vai ficar com lixo mental nas suas mentes, porque não consegue diluí-los. Então, isso é preocupante. A partir disso, então, convém que aprendamos a selecionar, a sermos mais seletivos, né? Para que a nossa casa mental não fique recheada de lixo, né? E ela finaliza aqui esse capítulo. Vamos retomar aqui. Lembre-se de que ficam ansiosos e depressivos aqueles que se fixam nos aspectos negativos dos acontecimentos. Acontecem 3 coisas boas no dia e uma ruim, mas eles só se lembram das ruins. Então, essas pessoas muito pessimistas, muito queixosas, acontecem muitas coisas boas naquele dia. Uma ruim, que às vezes nem foi tão ruim assim, é aquilo que vai ficar na sua mente. Não se esqueça, o seu maior desafio é o autodescobrimento, que temos falado sempre, né? É o conhece-te a ti mesmo. É o conhece-te a ti mesmo. Então, não, e Jesus nos disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia bastam os seus cuidados. Cuidemos do nosso presente, que é a construção não só do nosso dia de hoje, nosso momento presente, como o nosso futuro. Que fiquemos em paz. Olá! Para a conclusão do tema escolhido para o mês a respeito da mediunidade, eu trouxe 2 livros para a nossa leitura. Vamos ao primeiro, Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos ter a oportunidade de leituras edificantes através de 2 espíritos pelo mesmo médium. Então, o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. O segundo, Instante da Vida, pelo Espírito Irmão X. Mensagem 105. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras,
tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Então, Emmanuel começa relatando aquela passagem da transfiguração. Então, Moisés, Jesus e Elias, que serão vistos por Pedro, João e Tiago. Por que não convocou os demais companheiros? Questionamento importante, né? Se eram 12 os discípulos ali mais diretos. Vamos ouvir a explicação. Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa das suas decisões e somente ele poderia dosar, convenientemente, as dádivas do conhecimento superior. Então, Jesus, nosso mestre querido, governador espiritual da terra, nos conhece. Então, somente ele saberia dosar a quem seria dada essa lição, quem melhor aproveitaria. Afinal de contas, a mensagem não se chama nem todos, já dá o indicativo, né? Que não era ali para todos. Não estávamos falando na semana passada a respeito da enxada do médium que foi comparado, né? A uma enxada. Qual é a enxada que está mais afiada para receber a lição? O mestre sabe. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. E nesses tempos, né, onde as pessoas estão tão ansiosas, onde estamos tão ali ansiosos, com o pé no futuro, ao invés de estarmos vivendo o presente, alguns médiuns poderão cair nessa cilada de querer acelerar o passo, né, de forçar a porta do plano espiritual, sem estar em condições para tanto. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não foi nenhum tipo de privilégio dado aos três, e sim, a lição teria que ser dada a eles porque eles estavam mais aptos. Eles poderiam alcançar, ter o alcance maior, em profundidade da lição, daquele momento da transfiguração. O aproveitamento, é essa a palavra. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Que grande observação para nós médiuns. Neste mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha dos bons trabalhos pessoais, que é tudo que nós vimos nas semanas anteriores. Ali a dedicação, o estudo, o empenho, né? As horas ali trabalhadas, não em quantidade, mas em qualidade. E, além disso, a reforma íntima, né? A lapidação moral tão necessária para o evento mediúnico. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo.
mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Pedir, nós pedirmos, né? Querer, nós queremos, mas ter ali a parte nossa do trabalho, né? Nossa ação, a nossa renúncia, a nossa busca, o nosso esforço pessoal, não queremos. Queremos tudo mastigadinho, né? Facilitado, sem muita atenção, sem darmos muita atenção. E não é isso que acontece, né? Então, até pegando essa questão aqui das boas intenções, dos pedidos, vamos ver aqui do Estante da Vida, a mensagem número 15, chamada O Compromisso. Então, o título já nos leva aí a entender o conteúdo dela, né? Tá aqui ligada ao compromisso assumido, né, na mediunidade. Compromisso ligado no plano espiritual. Vai falar do médium Alberto Nogueira. Então, Humberto de Campos, né, o irmão X, ele estava ali em preparo junto ao irmão Saturnino, aonde eles iriam estar na crosta, ou seja, na terra, junto a um grupo espírita em missão, porque haveria aí a necessidade, uma pessoa necessitava de ajuda. Então, foi dito a eles que havia um médium que tinha, né, reunia toda a condição de auxiliar essa pessoa encarnada, né? Nós sabemos dos trabalhos que acontecem, esse intercâmbio, esse grande grupo entre os espíritos e os médiuns, entre os encarnados, para visando o quê? Visando ali o amparo e assistência a uma pessoa, né? A um irmão necessitado. Chamados ao concurso fraterno, em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Então, ele era, né, um espírito ligado a esse grupo, e ele estava em trabalho, né? Ele estava na Terra, no trabalho mediúnico. Então, tudo foi direcionado para que ele fosse esse instrumento, essa enxada útil. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos, em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual com tarefa mediúnica de permeio. Então, eles foram buscar ali mais informações para eles se prepararem. Vejam como é importante o preparo. Então, esses dois espíritos vinham à Terra em missão e eles estavam o quê? Buscando o devido preparo para que eles também tivessem o melhor alcance nesse auxílio. E aí eles acessaram o quê? Uma documentação, uma súplica do próprio Alberto, do plano espiritual, antes de reencarnar. Vamos ler aqui o que Alberto pede. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os irmãos da humanidade. Nós sabemos que quando estamos no plano espiritual, a nossa consciência é outra, né? Nós temos uma outra visão dos nossos erros. E ele está aqui relatando conscientemente os erros
né, nas encarnações anteriores. Então, ele reconhece a necessidade da reparação, né? Nós sabemos, Kardec nos traz o arrependimento e a necessidade ali de repararmos. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos e, se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salve e guia. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira, e logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. Então, aqui é a resposta aos pedidos dele. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviços gratuitos por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Quanta misericórdia de Deus para conosco, né? Então, ele pediu tantas dificuldades ali, consciente dos seus delitos, pede a lepra, pede a penúria, pede o abandono, pede todos os tipos de humilhações e sacrifícios. E Deus concede em sua infinita bondade que ele reencarne, né, num lar humano, com suas lutas habituais que nós tanto conhecemos, na família, no lar, mas que ele seria um médium, né? Ele trabalharia ali no núcleo espírita, dando ali 8 horas semanais e começando esse trabalho, né, da mediunidade aos 30 anos. Então, lembrando que ele estava com 36.
Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Então estava assim muito claro para o irmão X e para o Saturnino que ele seria, né, um instrumento útil ali para ajudar nessa citação desse quadro obsessivo. E aí eles partem nessa missão, partem e vêm para a Terra, né? Num primeiro momento, eles vão fazer uma parada no lar da moça, né, da jovenzinha que necessita de ajuda. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço, na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. E nós sabemos, né, nós já ouvimos falar tantas vezes que o preparo da sessão, ele não é ali naquele momento. Então, se uma sessão começa às 19h30, por exemplo, não é ali naquele instante, né? O preparo se faz antes. Vejam, lá no plano espiritual, eles foram designados para vir ajudar a equipe encarnada. Na primeira parada, né, quando eles chegam à Terra, eles já vão na casa da menina para se inteirarem ali, verificarem, né, o espírito obsessor, a obsediada, e quanta ajuda que eles, depois da prece, eles já começam a influenciar a mãe, porque a mãe poderia levá-la, né, já que ela estava obsediada, né? Veja os mecanismos que Deus utiliza para sermos os instrumentos úteis. Quem sabe nós não sejamos o instrumento útil que vai levar alguém para uma ajuda. E temos que todos estar em sintonia, todos em condições. É um trabalho grande, é um trabalho em equipe. Entre aflição e desapontamento, não encontramos um lugar indicado. Vejam, eles chegaram no centro, eles influenciaram a mãezinha ali para que ela pudesse levar, fizeram todo esse trabalho, chega lá no centro, não encontraram o médium, não encontraram o Alberto. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Né? Então, o espírito mentor daquele trabalho comunica aos espíritos amigos essa situação, esse cenário atual. Então, ele começou a trabalhar aos 30, estava com 36, mas aos 36, né, lembrando que ele teria que, né, estava ali programado até os 60, 30 anos de trabalhos. E ele já estava ali, né, de vez em quando ia. Surgira um impasse, uma vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto. Era ele que estava designado, né? Era um instrumento que estava designado para esta tarefa. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco, à procura dele. Vejam que os espíritos têm tanto amor por nós, tanto carinho, tanto compromisso com a missão, que eles fazem, né, um plano B, tenta mudar ali. E qual foi o plano B? Influenciar a mãe para levar a filha na casa dele. Né? O trabalho deveria ser feito no centro, mas ela foi influenciada para que ela sensibilizasse ele, para que ele fosse para o centro, e aí o trabalho acontecesse. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível.
Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. Então ele relata com todas as letras, né? Que ele serviu, mas estava ali, teve um livramento da doença, né? Usando aquilo como um escape, né? Renunciando à oportunidade. Livre-arbítrio. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística, né? Porque os espíritos tentam até o último instante nos ajudar. A única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Quantas lições aqui, né? Que então sejamos médiuns vigilantes, espíritos que assumimos o compromisso no plano espiritual, que honremos esse compromisso. Essas lições, essas mensagens, elas nos são dadas em caráter orientativo. São os próprios espíritos que vêm nos dar essas mensagens, para que nós não caiamos nos mesmos erros e que possamos aproveitar a oportunidade do trabalho, de melhor servirmos, de melhor estarmos em condições. Então fica essa importante lição para as nossas meditações, né, que possamos refletir a respeito delas com profundidade. Uma ótima semana a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.